E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Vamos começar com o fim do mundo, por que não? Acabamos logo com isso e passamos a coisas mais interessantes. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. E eu sou a Ana Cristina Rodrigues. Hoje nós estamos aqui para falar do livro A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Ele é vencedor do Hugo Awards e ele é o primeiro livro da trilogia Terra Partida. O livro originalmente ele saiu lá fora em 2015, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele saiu em 2017 pela Morro Branco, com tradução da Aline Storto Pereira. O livro ele é conhecido por ser uma science fantasy, mas a gente vai discutir isso também, se a gente concorda se ele é uma mistura de ficção científica e fantasia, se ele é só uma fantasia, porque muita gente também considera ele uma fantasia. Hoje nós estamos aqui com a Ana Cristina, como vocês puderam ver, né, no começo. Ana, fala um pouco sobre você. Então eu sou escritora, tradutora, editora, historiadora, mãe, eu sou tudo isso mais um pouco, né? Escrevo fantasia e ficção científica, basicamente. Conheço o trabalho da Jemisin desde que ela lançou o primeiro livro dela, o 100,000 Kingdoms, que eu, inclusive, estou traduzindo no momento. Ah, legal. Excelente. Inclusive, eu fiquei muito feliz de saber que eles vão lançar, porque, assim, originalmente, eu vou falar a verdade, eu não conhecia a trilogia da Terra Partida, mas eu ouvi falar bastante do 100,000 Kingdoms. Eu estranhei que eles começaram por uma outra trilogia dela antes, mas depois eu percebi que eram editoras diferentes que estavam lançando cada um deles, né? Quem que vai lançar o 100,000 Kingdoms aqui no Brasil? A Galera Record. Legal. Eu acho que isso foi por causa do 50th Season, do Broken, né? É isso. Chamou atenção por causa dos prêmios, do Hugo, do Nebula. É verdade. E acabou chamando atenção. Enquanto o 100,000 não foi tão premiado, não é distopia, apesar de ser uma leitura mais jovem do que o 50th Season, ele é distopia. Talvez o fato de ser uma distopia, a gente tá no auge de distopia, ter chamado a atenção pra Quinta Estação. O 100,000, ele é uma fantasia mais tradicional, o cenário em si, né? É uma fantasia um pouco mais tradicional. Tem elementos mais tradicionais na fantasia. Ele é menos misturado do que o... Eu nem sei se chamaria... Bom, a gente vai entrar nisso depois, né? Então, eu não sei se eu chamaria o Quinta Estação de fantasia, não, mas depois eu falo por quê. E você tá traduzindo esse, mais alguma coisa atualmente? Você também gostaria de falar? Então, eu terminei de traduzir o King of Ashes, do Raymond Feist, que é o inédito dele, que ainda não saiu lá fora. Deve lançar simultaneamente ou bem próximo. Eu também traduzi recentemente O Beijo do Deus Sombrio, da C.L. Moore, um clássico da Espada e Feitiçaria. Vai sair pela Arte Letra. O do Feist vai sair pela HarperCollins. Tô traduzindo Aventuras de Shadowrun pra New Order Editora, porque eu gosto disso. Sim. Elfos filosofos, é sempre interessante. O Gustavo tá bem ansioso pra isso. A gente pegou a caixa mais cara. Sim! Do Shadowrun. Nós somos apoiadores também. Então, a gente tá bem ansioso mesmo. Qual aventura você tá traduzindo? Vou traduzir uma série de aventuras, que é o Dawn of the Artifacts, né? O Alvorecer dos Artefatos. Ah, sei. É uma que foi abrindo, acho que são 5, não é? Eu acho que são 5. É uma porrada. Começa com uma busca dos artefatos do mapa de Piri-Reis, mas essa não vai ser lançada agora, não. Essa vai ficar mais pra depois. Sim. Vai lançar junto. É uma coletânea com 4 aventuras, que é Linha de Fogo. É Firing Line. Deve sair junto com a caixa. Tô traduzindo isso, tô traduzindo um livro de arquivologia. Sim. Porque é bem legal. Inclusive, ele é bem legal. E no momento, pessoal. Só isso, né? Só um pouquinho. É isso aí. E você tá lendo alguma coisa interessante ultimamente? Então, ler mesmo. Ler mesmo só pra ler. Por prazer, assim. Tive que dar uma parada nesse último ano, acho que eu ainda não consegui. Nesse ano, acho que ainda não consegui ler nada. Você tá lendo por trabalho só, né? Eu tava lendo o Outubro, do China Miéville. O da Revolução Russa. Isso, mas eu tive que parar por causa dessa quantidade de trabalho e tava ficando complicado. Mas você tava gostando? Tava gostando. Sabe o que eu faço? Quando eu começo a ficar com muito trabalho assim, eu começo a ler coisa mais leve. Eu começo a ler romance de época, tipo Julia Quinn, Lisa Kleypas, Mary Bella, coisa leve. Ou aquelas fantasias bem infanto-juvenis, que é pra descansar a cabeça quando não tô trabalhando. E em português, se for ler em inglês é trabalho. Legal. Eu esqueci de te perguntar,
o livro do Feist, você falou que vai sair pela HarperCollins aqui no Brasil? Sim, HarperCollins Brasil, Eles pegaram o Feist agora. Ah, que legal. E eles vão lançar, e eles vão continuar o modelo das capas, da saída de emergência? Qual vai ser o esquema, você sabe? Eu não sei porque é uma série nova, né? Não tem nada a ver com a série do Mago. É uma coisa bem mais green dark, mais dark fantasy, tem palavrões, inclusive. Sei. Chocadíssima. Eu traduzi assim, chocada. Nossa, o Feist tá falando palavrão, gente. Tio Feist tá falando de sexo. Não! É outro universo, não é Midcam, é mais, então. Não. É um universo, inclusive, eu acho engraçado, né? Porque ele começou num universo muito fora do comum da fantasia, da época dele, da década de 80, e ele agora tá num universo bem tradicional de fantasia. Bem tradicional. Bem tradicional mesmo. Eu achei engraçado, né? Que geralmente é o contrário. A pessoa começa no mais tradicional e depois vai se afastando. E ele voltou. E influencia um pouco do sucesso do Martin e tal. É uma trama bem política, envolve sucessão. É interessante. Ele teve bastante sucesso com a trama política da trilogia da Filha do Império, A Senhora do Império, né? Sim. Ele trabalha bem com isso. Eu gostei, mas eu sou uma exceção. As pessoas não gostam do Feist, eu gosto. Não gostam do Brooks, eu gosto. A Donald Jordan, eu detesto. Eu não consigo. Desculpa, não é um lugar pra isso, mas eu não consigo entender as pessoas que adoram Robert Jordan e acham o Brooks uma imitação do Tolkien, porque o Jordan imita o Brooks, então eu não consigo entender. Mas você acha que honesta polêmica. O Jordan imita o Brooks? Meu Deus, vamos fazer um podcast sobre isso agora. Pode cancelar, não é mais que ditação. Olha só, uma teoria, mas é rapidinho, uma teoria que eu tenho é o seguinte: as pessoas dizem que a fantasia da década de 80 é muito tolkieniana. Na verdade, a fantasia da década de 80 é muito Brooks. Porque muitos poucos daqueles leram Tolkien. Primeiro eles leram Terry Brooks, que foi um best-seller na década de 70, e o Espada de Shannara e o Senhor dos Anéis num volume só. E jogavam RPG. Mas nos anos 80, o que é icônico que seria tolkieniano? Eu só consigo pensar em Dragonlance, esse tipo de coisa. Tem Dragonlance, tem o Valdemar, da Mercedes Leck, tem muita coisa, que não sai nada aqui. Sei. Muita coisa. E são coisas bem fracas. E o próprio Jordan. O Jordan, o olho do mundo, ele não é tolkieniano Tolkien, ele é tolkieniano Brooks. Ele puxou bem a linha do Brooks. Eu vou defender isso até... Na época que ele saiu, acho que é 1990, já tinham saído não sei quantos livros do Brooks, né? Não, do Brooks, do Feist. Esses caras, tanto o Brooks quanto o Feist, foram a base da fantasia épica atual. Não foi nem o Tolkien. O pessoal diz que foi o Tolkien, não foi. Que o Tolkien é o pai desses. Sim. O Feist é 82, o primeiro? Eu acho que é 80 82. O Brooks é 75 o primeiro, e acho que o segundo... É 77 o primeiro? Eu acho que é 77, porque o Brooks, no mesmo ano que é 77, saíram 3 grandes livros da fantasia, que é o A Spell for Chameleon, o Espada de Shannara e do Lord Falsbane. Ah, nossa, o Thomas Covenant, nossa. Isso. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, né? Você não gosta do Thomas Covenant? Não tem como gostar do Thomas Covenant? Não tem como. Todo livro é feito baseado em você não gostar do cara. Não faz sentido se você gostar dele. Então, eu acho interessante isso, que a ideia do livro é você não gostar do personagem principal, né? Eu sei, mas sei lá, gente. Pra não gostar do personagem principal... É complicado. É complicado. Entendo. Eu acho que o cara escreve muito bem, inclusive, o autor. O Donald... Donald... Isso. Mas, gente, desculpa, eu prefiro ler sobre pessoas que eu gosto. Ou então ler sobre os vilões, mas você tem que torcer pro cara, não dá, sabe? Anti-herói é uma coisa, ali não dá, não. Ah, mas pelo menos não é um good kind. Pelo menos não tem galinhas. Pelo menos tem galinhas. Melhor a gente começar a falar do livro, senão a gente não vai continuar nunca. Inclusive, a Ana, a gente fez um podcast do livro dela, Fábulas Ferais, se vocês quiserem ouvir também, está disponível. Exatamente. O podcast é muito bom, o livro nem tanto, mas o podcast é sensacional. O livro é muito bom também. O livro é legal, a gente gostou bastante, pra falar a verdade, Ana. Então, olha, você sabe que eu sou conhecido por não puxar o saco das pessoas e eu gostei do seu livro, então. Muito obrigada. As lontras encarecidamente agradecem. Meu livro não tem galinhas pra falar disso, apesar de ser sobre bicho. O pessoal acha que eu falo mal de livro de fantasia brasileiro, então. Tipo, então quando eu falo bem é verdadeiro. Tem que falar mal de livro ruim, cara. Então. As pessoas não entendem que a gente aqui, por exemplo, vamos já pegando pro Quinta Estação. Por que a Jamesin veio pra cá primeiro com a Quinta Estação? Porque é um livro que ganhou um Hugo. Correu a Nébula. Sim. Já tem uma história. Então, quando chega a fantasia pra cá, ou ela vendeu pra cacete, ou ela é premiada. Sim. Já passou por vários testes. E aqui no Brasil,
o cara publica, é a primeira vez que esse cara está sendo publicado. Então, nós somos o mercado teste. E o que vem de fora a gente já testou. Então tem que falar mal, porque senão nunca vai aparecer uma gemezinha aqui. Nunca vai aparecer um Sanderson. Se a gente continua falando, ai, que bonitinho você é brasileiro, Tucu, que bonitinho. Deixa então te elogiar só pra você ficar incentivando. Não é assim que você incentiva. A Gemezinha não chegou no nível de escrita que ela chegou no Quinta Estação com as pessoas passando a cabeça porque ela era negra ou mulher, sabe? Porque, não, ela apanhou bastante em resenha, apanhou bastante em crítica, algumas inclusive fundadas, ela foi bastante perseguida, inclusive, pelos racistas. A primeira trilogia dela, que é o 100,000 Kingdoms, recebeu muita crítica. Inclusive, eu fiquei meio com o pé atrás das críticas, na verdade, não da trilogia, porque eu achei estranho algumas críticas. Agora que você tá falando isso, eu tô até entendendo um pouco. É umas coisas antigas, né? Da época que saiu, que é depois de 2000, né? Acho que é 2000 e... É 2003, 2004. Isso, é por aí mesmo. Eu li um pouquinho depois que saiu e era assim, era muita crítica bem descabida. O segundo volume é uma protagonista cega. Então, assim, ela recebeu muita porrada. Ela não tá ganhando Hugo e Nebula aí porque as pessoas foram boazinhas condescendentes com ela, não. Entendeu? Então não pode. Você fala que o mercado americano, ele é super complicado, ele é muito, muito, muito disputado, né? A gente acha que tem muito autor no Brasil, mas a quantidade de autor nos Estados Unidos é ridícula, né? Tipo, é absurda. É que a gente só conhece o topo da pirâmide. No topo da pirâmide, tipo nível John Scalzi, tem uns 40. Você consegue nomear uns 50 escritores que ganham bem, muito bem. Aí depois tem o que a gente chama de middle list, que é os caras que vendem... O Feixe e o Brooks, atualmente, eles são middle listas. São os caras que vendem sempre, vendem continuamente. O Feixe lança um livro, vai vender todos os outros dele. Você sabe o Richard Morgan, que é o escritor do Carbono Alterado, que também escreveu aquela trilogia de fantasia The Still Remains lá? Até ano retrasado, se não me engano, ele não vivia de escrita. Ele escreveu esses livros, tinha um certo sucesso com eles, mas ele não era o bastante pra ele viver daquilo. Ele era, tipo... Tem muita gente. Assim. Ele tinha emprego, assim. Ele trabalhava, tipo, ele era professor, se não me engano, e ele só conseguiu dedicar 100% da vida dele à escrita depois que a Netflix comprou os direitos do Carbono Alterado, porque eles pagaram uma batelada pelos direitos, assim, pagaram mais de $1 milhão, assim, pra ele. Agora ele pode se dedicar só à escrita. Então, assim, isso é muito comum, cara, isso é muito comum. Tem muita gente, sabe como que muita gente consegue viver de escrita nos Estados Unidos? Com tie-in, com Star Wars, porque a gente aqui não tem noção do que é o mercado desses pocket novels de videogame lá fora, de videogame, de televisão. O pessoal vive muito disso, não desses grandes sucessos como... Não, vai ficar vendendo tie-in. O Chuck Wedding não era ninguém, vivia de escrever, mas muito mal, até assinar para escrever Star Wars. A própria Genezinha tá escrevendo o Mass Effect. Nossa. Entendeu? Ela escreveu não sei se vocês jogaram Mass Effect Andromeda, mas ela escreveu um romance que é a backstory da Cora Harper. Eles não chamaram, na minha opinião, acho que a maior escritora que seria pro Mass Effect é a Beck Chambers. Eu li a Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, e pra mim parece uma história do Mass Effect aquilo. É porque acho que a Beck já começou a aparecer no circuito quando o Mass Effect, infelizmente, a série tá meio pra lá. Eles contrataram a Gemezinha antes do lançamento de Andrômeda, que eles acharam que ia ser um sucesso, flopou e tal, então acho que a Chambers apareceu um pouquinho depois. A Gemezinha, ela entrou porque ela é fã da BioWare. Ela joga Dragon Age. Ah, legal. Eu lembro que da preview do Andrômeda ela estava enlouquecida no Twitter, louca pelo Andrômeda, então ela é fã também. Mas é isso que mantém os caras lá, a gente aqui não tem isso. Pra nos mantermos, né, como escritores, então todo mundo tem emprego. Mas, cara, o cara da Black Company aposentou-se pela General Electric, o Glencoe. Sim. Pra não falar que a gente não tem, acho que a gente tem um escritor de gênero que tá conseguindo sobreviver um pouco disso, que foi o Leonel Caldela, que começou com Tormenta, né? E aí depois ele passou agora pra escrever os livros do Jovem Nerd, né? Aí agora... o Caldela conseguiu. Então. Nessa coisa assim, mas é muito raro aqui ainda, porque a gente tem poucas franquias de sucesso. A gente não tem essa puxada ainda. Um dia, quem sabe? Tá saindo aos poucos, né? Quem sabe a do Christopher Carsten Schmidt não vira uma franquia, né? A bandeira. Eu quase mandei um e-mail pra Globo falando, olha só, se vocês quiserem, a gente pode escrever umas novelinhas sobre Deus Salve o Rei, cara. Vamos fazer. Verdade. Um pocketbook de banca, né? Vender na banca. O dia em que a Globo olhar e falar, pô, a gente queria lançar livros sobre as histórias desses personagens de Malhação, meu amigo. O dia que eles quiserem fazer romance Young Adult de Malhação, pronto. Nossa. O pessoal quer incentivar a leitura com Machado de Assis, gente, vai incentivar com Malhação. Mas enfim.
Vamos ao resumo do livro? Vamos lá. Ó, A Quinta Estação, ele conta a história de 3 personagens, são 3 mulheres negras num mundo de fantasia secundário. As 3, cada uma tem a sua própria viagem, sua própria jornada. Então, nós começamos com a da Maya, que ela é uma criança, e ela tem a história dela indo para o Fulcro, que é uma espécie de uma escola de magia. A gente vai elaborar mais depois em cima disso. Eu tô falando de forma bem grosseira, né? Não é exatamente isso, mas é. Nós também temos a Cienide, que é uma pessoa que já é formada nessa escola, e ela tem uma missão acompanhando uma espécie de um outro grande... Eles se chamam Orogenes, mas eles seriam umas espécies de magos. Finalmente, a última personagem, que na minha opinião é a melhor de todas, mas... vamos deixar a opinião pra depois. E nós temos a Esun, que é uma mulher mais velha, que vive numa comunidade isolada. Ela teve o seu filho assassinado pelo próprio marido, e o marido dela também raptou a filha dela. E ele fugiu. Então nós acompanhamos a viagem dela saindo dessa vila e perseguindo o marido dela pra tentar salvar a filha dela das mãos dele. São essas 3 jornadas dentro desse universo que se passa num continente que é chamado de Quietude, e esse continente ele é constantemente abalado por desastres naturais. Além desses desastres naturais, nós temos também os causadores de desastres, que são os Orogenes. Eles podem causar e evitar tais desastres. Eles são uma parte muito importante da dinâmica do mundo, né? Da parte social, do conhecimento, tudo mais. E nós vamos descobrindo o mundo aos poucos nesse primeiro volume, né? Porque ele é uma história em fase, então, na verdade, o primeiro volume ele vai contar até um determinado ponto da história, mas ela não vai ser concluída. Ele não tem um arco de história exatamente fechado, né? Ana, você primeiro. O que você achou do livro? Eu gostei bastante do livro. Como eu adiantei antes, eu acho que ele é uma fantasia científica, ou uma science fantasy, ou como vocês queiram falar. Ok. Ele me lembra muito os romances planetários da década de 70, do Darkover, da Marion Zimmer Bradley, do Pern, da Anne McCaffrey, do Ciclo de Magipur, do Robert Silverberg, um pouco de Duna. E ele me lembra também muito os livros de um gênero que aqui se conhece pouco, que é os livros do gênero do Dying Earth. Interessante. Da Terra Prestes a Morrer, que é o Jack Vance, é a grande referência, mas também tem o Jenny Wolfe com o livro do Novo Sol, que vai sair esse ano, felizmente, parece, que finalmente desencanta essa porcaria desse livro, porque esse livro é maravilhoso. É um dos livros que eu mais reclamo que não sai no Brasil. Nossa, esse livro é maravilhoso. Eu não entendi nada, eu li 3 vezes e não entendi nada, mas ele é maravilhoso. Tipo, mas é ótimo, mas é ótimo. Como é que é? É muito conceitual, não entendi nada, adorei, parabéns. É mais ou menos isso. O livro do Novo Sol não é pra você entender. Cada vez que eu leio, eu entendo uma coisa diferente, gente. Inclusive, eu vou ler agora em português do Brasil, porque eu li em português de Portugal e em inglês, pra ver se eu entendo outra coisa, porque pode acontecer, né? Você devia ler o Quinta Estação em português também. Aí você podia aproveitar também Porque a gente tá conversando aqui, mas você leu em inglês, né? Eu li em inglês, não deu pra... Porque eu comprei... Uma amiga minha comprou pra mim na feira da USP e ainda não conseguiu me mandar por causa dos correios. Putz. Ele pela metade do preço e tal. E como eu tinha ele no Kindle, porque... Eu tô indicando esse livro para as editoras brasileiras desde 2015. Eu já fiz parecer pago sobre esse livro para uma editora. E não consegui convencer as pessoas a publicarem só depois. E não foi a editora que publicou? Não foi a Morro Branco? Não foi. Eu não tinha trabalhado para Morro Branco até bem pouco tempo atrás. Não tinha contato. Fiz um trabalho agora para ele. Inclusive, essa semana eu perguntei para Morro Branco, né? Eles não têm nenhum livro em e-book. Eu perguntei para eles se eles pretendiam lançar algum livro em e-book. E eles falaram que estão negociando isso, mas que eles pretendem sim. Até porque eu prefiro ler livros, às vezes, em e-books, porque é mais fácil para carregar no transporte e tal. Não, você tá no celular, acabou, você não tá esperando um médico, você tá com o seu celular, não trouxe o Kindle, mas tem o celular com o aplicativo com 500 e-books, então... Ah, tem isso mesmo. Facilita pra cacete. A Thaís também não tem essa de não trouxe o Kindle. O Kindle pra ela é que nem roupa, ela não sai de casa assim, né? É praticamente eu me sinto pelada sem o Kindle, né? Praticamente pelada. Depois dos 40 você esquece até de colocar roupa pra sair de casa, então é melhor não se arriscar com o celular, é mais difícil de esquecer. Já começa a sair de casa com a toalha enrolada na cabeça, né? Depois de tomar banho. Sim. Bom, na verdade, isso depois dos 30 já começou a acontecer. Mas agora com 43 filhos, dois bebês, não. Uhum. A gente esquece. Eba, esse ano eu vou fazer 30. Posso começar a zoar já. Já pode começar a sair, já pode começar a pagar de velho. Tá beleza. Tá ótimo. Thaís, você.
O que você achou do livro? Eu gostei bastante, ele foge dessa fantasia tradicional que a gente tá acostumado, que a Ana falou do Tolkien, Brooks e todos os outros. Os personagens são bem diferentes, apesar de serem 3 personagens femininas, a gente vê bastante diferença entre elas, né, de personalidade mesmo. E mais uma coisa que eu adorei no livro, foi o primeiro livro que eu li, narrativa em segunda pessoa. Eu gostei muito, você sente uma empatia muito grande com a personagem. Eu, logo nas primeiras páginas, já tava chorando no livro. na parte da Isun? Isso, porque é logo no começo, quando ela descobre que o filho dela morreu, e ela tá falando, você vê o seu filho. Você se coloca realmente na cena, imaginando isso. Eu chorei e eu tava em público, né? Lendo em pública no transporte de casa pro trabalho. Foi um livro que eu gostei muito, bem diferente. Você entendeu por que ela escolheu essa personagem pra ser em segunda pessoa? Eu não cheguei a pensar sobre isso. Faz sentido porque é a personagem mais emocional, né? Mas você tem alguma outra teoria? Não, é porque a personagem que perde o filho está atrás de outra. É um drama que não é tão alienígena. Sim. Quanto o drama das outras duas. Apesar dela ser orogênica como as outras, ela é mãe. Mãe é um negócio universal, independente dela ter poder ou não ter poder. Um filho que morre, uma filha que é sequestrada pelo próprio pai, é uma coisa que vai empatizar, independente dela ser estranha. Eu acho que foi um motivo narrativo de ser aquela personagem em segunda pessoa. Inclusive com qualquer um, né? Porque eu não sou mãe ainda, mas você consegue se imaginar, se colocar no lugar dela. Por mais que você não seja. Isso que eu acho interessante. Até porque as outras 2 personagens é assim, né? Uma é a história de ela indo pra uma escola de magia, e a outra é a história dela fazendo uma missão mágica também, digamos assim. Então, essas são mais difíceis de você se identificar tão fortemente quanto a da Isun, né? A da Isun é uma coisa muito mais terrena mesmo, do jeito que a Ana falou. Sim. Uma coisa bem universal, né? Aproveita e diz, você gostou do livro? Eu gostei bastante. Eu não sou mãe também, mas mesmo assim eu gostei. Né? Eu me senti emocionado. Eu me senti emocionado com a Isun. Nossa, eu achei um livro muito fácil de ler. Eu achei que foi um livro, assim, que as palavras escorreram, sabe? É um negócio, assim... De repente eu tinha acabado o livro, eu não percebi ele passando. Eu gostei das 3 personagens também, por motivos diferentes, como a Thaís falou, que elas têm personalidades bem diferentes, apesar de serem 3 personagens femininas, etc. E eu gostei delas individualmente. Apesar de ter pouca história da Damaya, na realidade, né? Acho que a Damaya é a que fica mais de escanteio, porque a história dela é mais introdutória àquele universo da escola de magia, mas as outras personagens, que é muito mais explorado, as histórias delas eu gostei mais, por causa disso, provavelmente. É a escola de magia que é chamada de fulcro, né? Isso, é o fulcro. Eu queria falar mais, mas eu vou começar a entrar em spoiler, então é melhor não falar mais nada. Falar o que eu gostei, né? Então, acho que é melhor a gente já entrar na segunda fase. Eu só queria, antes dos spoilers, falar uma coisa sobre a forma de narrativa da Genesis. Não sei se vocês repararam, mas não é bem a fantasia norte-americana que nós estamos acostumados. Sim, com certeza. Não é bem aquele ritmo narrativo, não é bem aquela escolha, inclusive pela segunda pessoa, pela forma de descrever, pela forma de te entrar nesse mundo, que é uma coisa bem interessante. Há esse recurso da jovem estudante que está conhecendo o universo, da estudante que ficou protegida até sair numa missão, e da mãe que vai conhecer o mundo. Mas não há um infodumping, não há um excesso de informações. As informações são dadas à medida que é necessário. Isso é muito difícil para o escritor de fantasia. Você saber o que você vai fazer. E construir um universo, o world building, é mole. O Tolkien construiu um universo, qualquer um constrói. Agora, apresentar de uma forma que não pareça que está lendo um manual ou um guia de viagem é um negócio... E na forma narrativa que ela Tolkien, gente. Apresentar de uma maneira que não pareça um livro de RPG, né? Não tô lendo manual de RPG da Terra-média, não tô lendo Tolkien, né? Porque às vezes parece isso. Mas assim, é bom, vamos falar de estrutura política. Depois a gente fala mal do Tolkien, né? Mas assim... praticamente tem horas que eu tava lendo o Senhor dos Anéis e eu não sabia se estava lendo o Senhor dos Anéis ou os anexos do Senhor dos Anéis, que era o mesmo tipo de narrativa às vezes. E a Genesis não, ela nesse livro ela te traz a história do mundo, que é uma história complicada,
pra você pegar, por causa da questão das estações, até você perceber o que é uma quinta estação, Sim. demora um pouco. Ela não te explica de cara o que é uma quinta estação. Eu acho que Ana, você acabou de explicar um negócio que eu não tinha conseguido articular. Eu falei que fluiu muito bem a leitura, e eu acho que é justamente por causa disso que você falou. Agora que eu tô ligando os pontos, eu falando, realmente, é um livro que praticamente não tem infodump, né? As coisas são apresentadas de uma forma orgânica, elas crescem, né? Até porque eu acho que ela tenta recuperar uma forma de narrativa que não é a europeia, a eurocêntrica, que a norte-americana não é eurocêntrica. Porque eu vi muita coisa da similaridade na narrativa dela, nesse livro, com a do Kaya Shant Wilson, a Teisha, meu Deus, esqueci o nome do livro. Mas que é um escritor, inclusive, de origem africana mesmo, não é um afro-americano. E que é bem esse tipo de narrativa. Vai te apresentando as coisas conforme você precisa saber, vai te colocando muito fortemente no ponto de vista do personagem, te imerge na história, sabe? Aquela coisa que mesmo quando não é em segunda pessoa, mas é muita sensação da personagem. Você, tanto nas partes da Damaya quanto na parte da Simied, você sente as sensações delas. São sempre as sensações delas que são transmitidas pra você. Então tem essa imersão do personagem que não é muito comum. A narrativa de fantasia gosta muito e de ficção científica gosta muito de manter um pouco destacado do personagem. Mesmo às vezes até em primeira pessoa, parece que é uma coisa muito clínica. Aí ela te junta no personagem, que é muito difícil separar. Então eu gostei muito dessa estrutura narrativa. E ela também discute alguns pontos bem interessantes, né? Como castas, né? Também a parte de preconceito contra os orogênios, que eles chamam de rogas, que é bem legal, de uma maneira, assim, diferente do que você tá vendo por aí. Ela não vai falando, isso é errado. Ela simplesmente apresenta pra você. E você que tira sua conclusão. Ela também apresenta a questão de gênero de uma forma muito sutil no livro. A questão de gênero acaba ocorrendo por causa da interação das personagens femininas, principalmente, né? Com o restante do mundo. Mas é difícil de pegar. Eu mesmo acho que passei batido pela maior parte disso aí. Eu tava mais preocupado com a ideia dos orogenes em si. Aí depois que eu comecei a me ligar, que algumas coisas ela tava apontando várias vezes, assim. Então eu falei, putz, acho que eu perdi uma boa parte do livro, ela falando sobre isso. Também não é à toa que são 3 personagens femininas. Pois é. Vamos pros spoilers agora, porque eu quero começar a falar. Vamos. Vamos falar do spoiler mais óbvio, né, de todos, né? Não sei, eu acho que as pessoas estão mal acostumadas, elas estão querendo plot twist pra tudo. Ela simplesmente queria contar uma história e muita gente ficou achando, isso era um plot twist que não deu certo, que é as 3 personagens serem uma pessoa só. Pra mim, isso não é um plot twist. Gente, sabe? Deixa ela contar a história. Juro pra você, a partir do momento que apresenta a terceira personagem, eu já sabia que era a mesma. Tanto que ela, quando é meio que, entre aspas, revelado, não é aquela grande revelação, assim. É uma coisa, assim, natural, assim. Ela é como se ela estivesse falando, nesse ponto você já deveria saber, né? Sabe? De um modo, elas são as mesmas pessoas. Você não tem percebido, né? Gente, é uma coisa tão óbvia. Entendeu? Então, exatamente. Essa eu acho a parte legal, como a gente falou anteriormente, que as 3 personagens têm personalidades diferentes. E as personalidades diferentes são personalidades diferentes de uma mesma pessoa. Porque são fases da vida daquela pessoa. É disso que a gente tá falando, na verdade, né? A gente tá falando sobre a Damaya, quando ela era criança. A Sienid, ela era jovem. Ela era, tipo, uma jovem adulta, né? E a Isun já é uma mulher experiente. A Isun, se eu não me engano, ela tem 42 anos. Então, ela já é mulher feita, assim, já é mãe, já tem uma opinião sobre tudo. Ela é já madura. Na verdade, não é a diferença de personalidade, é a diferença da experiência e de como essa experiência dela molda como ela interage com o mundo. E isso que eu acho legal. É um amadurecimento normal nas pessoas, né? Ninguém é igual quando criança, jovem e adulta. É um amadurecimento. Então, retrata bem isso, né, o livro. E o que torna mais forte ainda ela ter escolhido a Isun pra ser a voz em segunda pessoa presa. Mas pra não ficar muito nem óbvio, é pra não ser aparente, que são é a mesma pessoa em 3 linhas temporais. Não, pra não ser tão aparente assim, ela não tem memórias de treinamento, ela não recupera isso no começo do livro. Mas se você ler com atenção, é óbvio que é. Não tem
Até a questão dos nomes, né? Isso que você tá falando eu acho legal porque, assim, é uma narrativa que não apela para o flashback. A gente não tá, tipo, aquele que tem essa interrupção mesmo, assim, é como se, assim, se fosse tradicionalmente, começaria com a Essun, por exemplo, e aí, de repente, a história dela indo atrás do marido, e de repente ela para e começa a lembrar. Imagina que chatice se fosse isso, sabe? E aí você fala assim, meu Deus do céu, ela tá indo atrás do marido, eu quero saber o que acontece, por que ela tá parando pra pensar no treinamento dela de 40 anos atrás, sabe? Por que quebraram a mão dela, por que ou então da coisa debaixo do coral, e por que ela tá lembrando disso? Ao invés disso, é mais legal, porque aí ela tá falando assim, não, a gente tá fazendo 3 linhas temporais, mas não é flashback, não tem essa, não é pra alguém que parou aí, tá pensando, né? Que eu tô contando essa história dessa forma, com as 3 separadas, e aí tá convergindo as informações só. Isso é uma sacada, eu acho muito legal. E ajuda a construir o mundo sem precisar o infodump. Isso. É. Isso mesmo. Você vai botando a informação que vai ser necessária num capítulo, mas também necessária nesse, você apresenta logo. No primeiro capítulo que ela é necessária, não repete no outro e vai fluindo. E os outros personagens, o que vocês acham? A que a gente mais tem contato é o Alabaster, né? Que é meio que o mentor da Zenith. O Shafa, né? A Tonk. E o Roa, que andam mais com a Essun, esses dois. São bem diferentes também, né? Eu achei. O que vocês acharam? Que são um ponto fraco no livro bom. Sério? Um livro excelente. Porque as 3 são tão fortes. A personagem principal, em suas 3 fases, ela é tão forte que ela apaga um pouco os outros. Eu acho o Alabaster um personagem interessantíssimo. Mas a gente só consegue ver ele pelo filtro da Zenith. Então, apaga ele. Ele não tem tanta força e ela foi acho que a única falha dela nesse livro, os personagens secundários não serem tão fortes quanto os personagens principais. Nossa. Não, claro, que o personagem principal, que segue a narrativa e tal, não sei o quê. Mas eu já vi isso nos outros livros dela, na trilogia. Ela faz a mesma coisa? Não, ela consegue dar um pouco mais de tom aos personagens secundários. Aqueles todos ficam meio apagados ao redor das... Principalmente, eu acho que na storyline da Damaya. Eu acho que na Damaya, então, é praticamente... Quase inexistente, na verdade. Realmente, na parte da Damaya, eu não consigo lembrar direito dos personagens secundários. Você vai ter a Tonk porque você lembra dela, mais por causa da Essun, que elas se reencontram, porque você lembra da menina. Exatamente. Sim. É mais por causa disso mesmo. Realmente, não tinha pensado nesse ponto. Talvez as personagens sejam até fortes demais, as principais. Eu acho que isso faz parte do defeito que... Acho que é um dos poucos defeitos que eu vi nesse livro, que realmente, agora que a Ana falou, né? Que é o Alabaster é um personagem muito legal e que eu acho ele pouco explorado. E, na verdade, por causa do ponto de vista, né? Ele é apagado pelo personagem principal. É tão forte que... É, exatamente. Tipo, porque o Alabaster, ele é assim, ele é um personagem que... Primeiro que ele é um cara, assim, um orogene de poder lendário. Os caras falam que quando ela encontra ele, eles começam a discutir esse negócio dele ser os 10 anéis, eles falam que na história do fulcro inteiro só houveram 3 10 anéis. E ele só não tinha mais porque não existiam mais. Eles só... Exatamente. Porque assim, essa é outra coisa muito legal, que a orogenia, ela não é só poder bruto. Eles falam assim, uma criança, um bebê, consegue destruir uma montanha. Um bebê orogene, ele pode destruir uma montanha. Eles falam que ser um orogene melhor significa você ter mais controle. Então, controle absoluto. E o nível de controle do Alabaster é um negócio, assim, sensacional, que é exemplificado naquele momento que ele consegue expurgar o veneno do corpo dele. Através da orogenia. Ele é envenenado e ele consegue controlar a orogenia, pelo que eu entendi, assim, num nível quase molecular, assim. Ele consegue fazer as partículas de veneno, ele consegue juntar todas elas novamente e vomitar elas. O poder dele não é um poder, assim, chamativo, destruidor. Ele consegue fazer isso, mas eles falam que meio que qualquer orogene conseguiria. É que o poder dele é ter uma precisão e um controle, assim, absoluto, né? O Alabaster, ele, além dele ter isso, ele é um personagem que ele tem uma coisa, assim, uma personalidade interessante, características, que os caras falam assim... Todo mundo quer que ele procrie, porque eles acham, porque a orogenia seria uma coisa hereditária, então eles acham que como ele é um orogene muito talentoso, que os filhos dele logicamente seriam, então ele é obrigado a fazer sexo com um monte de mulher pra engravidar elas. Mas, ao mesmo tempo, ele faz isso por causa da obrigação dele, mas ele não gosta disso, porque o Alabaster, ele é homossexual. Ele era apaixonado, acho que pelo instrutor dele, e depois ele teve alguns casos meio tórridos, e no fim ele encontra meio que um pouco de paz, né, naquela ilha dos piratas.
Foi nesse momento que você viu que a discussão de gênero, foi aí que você percebeu que talvez tivesse deixado a discussão de gênero passar batido? Foi no Alabaster? Então, eu entendi, eu tinha percebido essa parte do Alabaster já fazia um tempo. Eu vi que meio que existia esse confronto que a Cyanide, eu acho que ela não tinha muito se ligado e ela meio que, sei lá, maltratava o Alabaster, não percebendo que ele também era uma pessoa que sofria por causa disso, né? Aí depois, isso ficou muito mais evidente mais pro fim, né? E aí que eu... Realmente, foi aí que eu vi. Eu sempre, putz, acho que teve várias partes do livro que tem sobre isso e que eu passei batido, que eu tava só achando que era meio que ela só dando dicas sobre o fato dele ser homossexual. Eles encontram o Inon, né? O Inon acaba sendo amante tanto do Alabaster quanto da Cyanide. Ele é um líder pirata, que ele é bissexual. Eles mantêm um trio romântico, né? Um triângulo amoroso. A gente não pode falar que é exatamente um triângulo bissexual, porque não é todo mundo que é bissexual. Tipo, tem o Alabaster, que é homossexual. Aí tem o Inon, que é bissexual. Tem a Cyanide, que é heterossexual. Mas eles formam um trio, né? Estamos os três contentes. Por que a gente vai discutir esses pontos? Pois é, né? Os três se entenderam ali. Seria meio que um triângulo amoroso, só que não existe uma disputa, né? Alguém tendo que escolher entre os dois. Tipo, os três ficam juntos e pronto. É um relacionamento poliamoroso, inclusive, porque, né, a Cyanide, apesar da tensão dela e do Alabaster, com a entrada do, meu Deus, dele, do pirata... Do Inon. As coisas se resolvem entre eles, não tem mais tanta tensão entre eles, não tem mais tanto... É que tem um negócio que o Alabaster, ele se sente bem solitário, né? Mesmo quando ele tá com ela, ele dá essa aparência. E aí, quando eles encontram o Inon, ele se sente seguro com o Inon. Eu vejo assim, ele ainda gosta dela como meio que uma amiga, só que ele não tem tanto interesse nela, porque agora ele já tem o Inon, sabe? Aquela cena que ele fica com o bebê e ele vai criar o bebê, no final, né? Ele meio que fala pra ela assim, olha, vai fazer o que você quiser, vai embora daqui, agora pode deixar que eu vou ficar aqui e eu vou cuidar da minha vida e deles. No momento que ele meio que fala assim, olha, eu finalmente tô num lugar que eu me sinto aceito, né? E eu gosto de ficar aqui, então... E você fica inquieta, né? Que ele fica falando que ela não consegue deixar as coisas, né? Fica se torturando pelo que aconteceu e ela quer voltar atrás, correr atrás das coisas. Justamente pela idade, né? O Alabaster, ele já é uma pessoa muito mais experiente. Imagino ele bem mais velho que ela. E ela é jovem. Ela quer viver, ter várias experiências na vida. Ela não quer ficar lá. Tanto que você vê essa diferença quando ela vira Esun. A Esun tá vivendo há 10 anos lá na vila. Então eu acho que essa diferença do momento da vida que os dois estão. O Alabaster já quer sossegar, ela não. O Alabaster tá na mesma fase da vida que esse. Exatamente isso. Sim. É que, na verdade, no caso dela, não é que ela quer se aventurar, né? Ela quer resolver questões. Ela quer resolver questões, né? Ela quer descobrir coisas que são mistérios, né? Digamos assim. Porque tem aquela história que ela vai ver a cidade que foi destruída, ela quer saber quem é que tá perseguindo eles, esse tipo de coisa. E é interessante que, como a gente vê a Esun, a gente vê que a Esun já passou dessa fase. Então eu não sei se ela meio que superou ou se ela resolveu. Acho que vai ficar pro segundo livro? Pros outros. Eu não consegui ler ainda. Isso que eu ia perguntar, se você já tinha lido. Eu tenho os três. Eu tenho os três no Kindle. Aí você lê? Eu fui comprando conforme saía, mas ainda não consegui ler. E é uma leitura difícil dela? Ou pra quem consegue ler em inglês é tranquilo? Olha, tem muito termo. Como é uma fantasia de criação de mundo, e é um mundo muito diferente, e a questão da fantasia científica, o que acontece? Quando é fantasia, tu usa qualquer termo e foda-se. Pronto. É um elefante com orelha, você chama de elefante-orelha e tá beleza, e todo mundo entendeu, ok. Mas quando é uma fantasia científica, há uma preocupação na lógica interna de construção do universo que envolve a linguagem com que você chama as coisas. Tipo, eu não sei como é que ficou em português o geomestre, né? A pessoa que mexe com terra. Porque tem o Stone Lorist, que é o cara que conta a história da pedra. Isso. E tem o geomestre. Geomestre. Acho que foi como geomestre. Porque é pra fazer uma coisa com geometria, com um cara que estuda geometria, né? Sim. Uma coisa que eu achei interessante, não sei se tem no inglês, você pode até falar pra gente, mas no fim do livro em português tem todos os termos, tem todo um apêndice falando, olha, quem são os costas fortes, que é uma da casta, né? Quem são os come-pedras, quem são tudo isso. Tem. Em inglês também tem? Tem sim. Tem um catálogo das estações e tem
Tem as explicações. O glossário dos termos. Eu preciso confessar legal. uma coisa. Eu comecei a ler o livro, aí eu tava achando legal, aí depois eu descobri que tinha um glossário no fim. Aí eu li o glossário inteiro e voltei a ler o livro, assim, um pouco mais ambientado. Pra mim isso funciona. Eu sei que nem todo mundo gosta disso, porque às vezes o glossário pode... Eu não gosto. Eu sei. Por exemplo, né? O glossário pode revelar coisas, né? Mas eu gosto, porque eu acho que o glossário, ele me ajuda a me ambientar. Depois de eu ter lido o glossário, eu fiquei mais imerso. Porque quando ela falava, eu já pegava, assim. Eu falei, isso aqui... Ela fala assim, da estação que teve as chuvas ácidas. Eu já li isso. Teve... uma estação, foi só de... Foi em tal estação. Não, eu não sabia de cor, né? Mas eu já tava ali experiente já sabia. Sei lá, é uma experiência diferente, eu acho, quando você lê se você tem paciência, né? Porque assim, é mania de jogador de RPG. Como eu tô acostumado a ler manuais de RPG, eu consigo ler isso antes, sem achar chato. Mas, em geral... pode ser bem chato se você ler o glossário antes. Gente que não gosta, que não lê nem depois. Você não leu nem depois? Lê nem depois. Não, eu leio, eu gosto de ler. Eu não li inteiro, não. Eu só li o que eu achei, assim, quando eu ficava meio no livro mesmo, quando eu falava, nossa, o que é isso? Será que eu perdi alguma coisa, né? Porque como não tem muito infodump, às vezes você fica pensando, devo ter perdido alguma coisa. Daí eu ia no glossário e via o que era. Igual os come-pedras mesmo, né? Que o Roa, que acompanha esse é o come-pedras. E eu fiquei, nossa, mas o que é? Aí eu fui buscar o que era no glossário. Os come-pedras, na minha cabeça, eles são tipo um elemental da terra, assim. Sim, e que eles têm uma aparência bem diferente, né? Que até a Issun fica descrevendo bem a aparência dele. O Roa, no começo, ela descreve ele como sendo branco. Parece, inicialmente, ela também acha que ele é um cara lá daquela costa oeste, que as pessoas eram brancas, né? As pessoas têm a pele branca. Uhum. Só que depois ela fala assim, não, mas o branco dele era muito branco, era tipo branco marfim, assim. Aí ela começa a prestar mais atenção e aí ela se liga que ele tem umas coisas diferentes na aparência. É engraçado que a gente começa a descobrir pela própria visão dela, não é porque ela que tá percebendo essas informações. Não é assim uma informação que tá passando batida por ela, mas o leitor tá pegando. É uma informação que ela tá percebendo e por isso você também está percebendo. Você recebe. E no fim, não é nem ela que descobre o que ele é, né? Falam pra ela. Porque ela meio que já se apegou tanto a ele que ela não imagina. Ela já virou a mãe quase, né? Ela tá nessa posição de mãe. Ainda mais que ela tá buscando a filha dela, que o marido sequestrou. Então ela já trata ele quase como um filho ali. Tem uma parte da história que eu acho muito estranha da Issun. Ela descobre a Tonks. Como que é o nome dela? Isso, eu acho que é Tonki. Ela era a menina que ela conheceu quando era criança, né? Que é a menina que invadiu o fulcro e ela queria descobrir um segredo que havia lá dentro. Depois a Tonki revela que ela era aquela criança e que ela colocou alguém pra vigiar a Issun por 30 anos. E aí eu acho meio que um exagero, assim. Meu Deus, ela ficou vigiando a mulher por 30 anos, assim. Aí qual a explicação disso? Aí ela, não, porque você era promissora. Não é bem por isso. É porque ela acha que a Issun... ela tem um controle bem diferente com os obeliscos, né? Sim. Ela percebe isso desde criança, que a Tonki, ela é da casta dos líderes da quietude. Tem várias castas e ela é da casta dos líderes. E é a casta que, pelo que eu entendi, é que tem mais dinheiro, tem mais acesso a tudo. Mas só que ela não se sentia bem sendo uma líder. Tanto que ela fez o que? Ela saiu, é tida como uma outra casta, que é dos inovadores, que ela queria estudar. E não só isso, a Tonki, ela era da família mais rica da casta dos líderes, né? Ela fala que a família... Dilmenes, que é meio que a cidade principal ali, que a gente conhece. Ela falava que a família dela era mais rica do que o Império. Tanto que... por isso que ela meio que tinha fundos pra manter gente vigiando a Issun todos esses anos, né? Uma coisa interessante, né? É uma informação, assim, que é contada de forma super normal. Não é aquelas revelações nem nada. Que a Tonki, ela é trans, né? Justamente, por exemplo, assim que ela toma banho, a primeira vez que eles se encontram, a Issun fala, né? Que você vê um pênis no meio daquela confusão. É isso. Você não fica surpreso em ver um pênis no meio daquela confusão. E depois, quando eles começam a viajar, ela tá sem uma fórmula e começa a ficar com barba. Vai te revelando assim, no decorrer da narrativa. Sim. Não para, que é uma coisa bem legal, né? Porque, como eu trabalho gênero na fantasia? Como você trabalha qualquer outra coisa, com sutileza. Sim.
Pronto. Porque você precisa falar, não, porque aquele personagem é trans. Você não fala que aquele personagem é homem. Você não fala que aquele personagem é mulher. Aquele personagem é hétero. Então não fala. Quando eu li algumas dicas de pessoas trans para autores trans, né? Ou até de autores trans, né? Pra escrever sobre personagens trans ou esse tipo de coisa, não faça um momento Scooby-Doo. Isso é muito, muito, muito insultuoso. Isso é muito feio. Que é um momento, assim, o que um personagem percebe que o outro é trans e aí existe uma discussão sobre isso, sabe? Fazer o tchan tchan tchan. É o momento Glória Pérez, que é o momento da novela em que todo mundo para pra lição de moral. Tipo, isso é horrível. Glória Pérez sempre faz isso. Isso é horrível. É horrível, isso é, sabe, que é meio que apontar o dedo pra pessoa e ficar assim, vamos falar sobre você agora, sobre por que você é assim, sabe, negócio incômodo, que coisa horrível. É uma coisa que ficou na minha cabeça, eu falei, nossa, e tipo, foi tratado de uma maneira tanto que eu tinha até esquecido disso, eu lembrei agora, no final da discussão sobre a Tonkin. Mais uma vez, eu achei que ela tratou muito bem nessa questão de gênero dentro da história. Outra coisa que eu achei bem legal, assim, na construção do mundo do livro, foram as comunidades, né? Porque eles se organizam em comunidades para sobreviverem às estações e tem as pessoas que vivem na comunidade, eles chamam de comum, e as pessoas que vivem fora da comunidade, que eles chamam sem comum. É comless, em inglês. Que eles vivem fora da comunidade com o que eles conseguem. Eu não entendi se eles são meio nômades ou se eles são meio que, sei lá, sem teto, assim. Que eu entendi assim, depende. Tem pessoas que não têm comunidade e ficam em agrupamentos. Tem pessoas que são nômades, que ficam de um lado pro outro. Tem pessoas que são comless e vivem sozinhas. Tem quem vive em bando. Então é uma desorganização social, no caso. É porque assim, eu tô aqui pensando, tem muito a ver com o gênero da Terra Moribunda, né, da Dying Earth. Mas na verdade, pelo que parece, é um planeta que está morrendo há muito tempo, né? É verdade. Sim. Dá essa impressão. É uma coisa... Eu não sei se é próprio do gênero do Dying Earth. Não sou um leitor desse gênero, costumeiramente, né, na verdade. Mas é uma coisa que eu acho bem interessante, que é meio sufocante, assim. É meio... Você como se transmitisse uma desesperança para o leitor. Que ele tá falando assim, olha, já aconteceram desastres várias vezes, tá acontecendo agora de novo, você tá vendo, e no futuro vai acontecer mais. É isso que acontece. Ninguém vai impedir, não tem essa. Você não tá vendo o erguer da salvadora que vai fazer... Não, você tá vendo uma pessoa vivendo nesse mundo. Só isso. É a diferença, eu acho, entre o Dying Earth e a distopia. A distopia, ela te dá a esperança que no final... É uma das diferenças, né? A distopia, ela sempre dá a esperança que no final você vai derrotar o governo malvado, vai domar a terra indômita e tudo vai se resolver. A Dying Earth é a certeza que no final todo mundo vai se foder. Pronto. Excelente. O sol vai se apagar, a terra vai explodir. O Dying Earth é exatamente isso. É moribundo. É moribundo. O máximo pode acontecer uma navezinha sair, porque... Né? Tem acho que terminam com a pessoa saindo do planeta, mas aquele mundo morreu. Isso aí, você não tem a dúvida que o Dying Earth é pra morrer com o mundo mesmo. Por isso, aquela coisa, eu não sei te dizer se é Dying Earth, mas tem muita semelhança com o gênero, né? Vamos ver o que esses obeliscos vão fazer até o final do terceiro livro. Até no primeiro livro, a Esun, que tá em busca da filha, não encontra, né? Você já não tem muita esperança, eu pelo menos não tenho muita esperança dela encontrar, não sei o que vai acontecer. Quando o Roa para de sentir ela, tem uma hora que ele para, não, agora já tem muitos juntos, eu não consigo mais sentir ela, eu já perdi a esperança que ela vai encontrar a menina viva. Agora vamos ver nos próximos livros, que eu já estava bem ansioso pra ler, mas aí eu descobri depois que acho que é Stone Sky, acho que é o terceiro livro, que ele rapelou os prêmios, né? Ele ganhou tudo, né? Que dava. Acho que ele ganhou uns 3 prêmios entre Hugo, Nebula, Locus e o World Fantasy. Ele ganhou uma porrada, né? O pessoal fala que assim, a obra-prima é o terceiro livro. Então eu falei, nossa, isso é excelente, porque uma série começa bem e termina melhor ainda. Acho que é a melhor forma de sequência, lógico, né? Só tem que torcer pra que o segundo mantenha o ritmo também, porque tem muita série que o segundo dá uma decaída, depois volta, né? Se o terceiro for melhor que o primeiro, tudo bem. Dizem que o segundo é bom, é no nível do primeiro. Então tá ótimo. Pelo que eu li das críticas, é no nível do primeiro, então... É que assim, Ana, eu não leio nem crítica antes de ler o livro. Eu sou o tipo de pessoa que acho que se eu ler uma crítica eu posso tomar um spoiler.
Se a pessoa fala que é maravilhoso, pra mim já é um spoiler, porque eu gosto de ler um livro totalmente sem expectativa, porque a chance de eu gostar do livro é muito maior e ter uma opinião própria mesmo, se eu vou gostar ou não. Ops, então desculpa. Não, é só assim, que eu não leio nada sobre um livro antes de ler. Só o que não consigo fugir, né? Não tem jeito. Eu tenho que dissimular, então, minha opinião sobre livros bons pra você? Você já não leva em conta. Tá. Meu Deus. Não, é que eu fico... Às vezes eu tô lendo uma coisa super empolgada, eu fico falando pra Thaís e ela fica só, ok. Meu Deus, isso aqui é excelente. Aí Thaís, ok. Mas viu, ó, eu falei que era legal e você leu depois e achou legal, não é verdade? Achei, mas eu tento não pensar nisso. Ah, tá. É aquele livro que a gente pode ficar discutindo durante... Dá pra fazer um curso de pós-graduação nesse livro, sabe? Discutir ele. Com certeza. O universo que ele cria, a relação com a Terra. Inclusive, já vi gente dizendo que talvez seja a Terra, né? Mas isso é legal, que isso tem praticamente todos os livros de Dying Earth tem isso também. Mas é a nossa Terra. Pode ser, pode não ser. Então é do gênero. Eu acho, tenho quase certeza que... Não sei, eu quero ler os 3 para poder dizer. Isso é Dying Earth, né? Terra é esse gênero. Mas parece. E eu gostei muito dessas coisas, estações, né? De cada quinta estação ter um nome diferente. Né? É, bem legal. Ana, você recomenda esse livro? E pra quem que você recomenda? Vamos lá, eu recomendo esse livro pra quem gosta de literatura fantástica. Eu não sei se é um bom livro pra quem não gosta de literatura fantástica começar no gênero, mas a partir do momento que você foi fisgado pelo anzolzinho da literatura fantástica, é um livro sensacional. E principalmente pra você que cresceu lendo distopias adolescentes, já tá com seus 20 e pouquinhos, quer ler alguma coisa que fale mais perto das suas angústias, eu acho que é um livro... porque eu acho que o caminho natural da distopia é a Dying Earth. Então, não existe muitos livros de Dying Earth, não se produz mais muito nesse gênero, nunca se produziu muito nesse gênero, na verdade, é um gênero bastante restrito. Então, quando você sai da distopia, você volta pra fantasia e tal. Mas se você gosta de distopia, dessa coisa de lutar pela sobrevivência, mas também... E não é lá aquela pessoa que exige um final feliz, né? Tem que pensar nisso, que o final pode não ser exatamente o que você estava querendo. Eu recomendo para leitores de distopia, com certeza. Thaís, e você? Você recomenda o livro e para quem? Eu recomendo principalmente para fãs de fantasia, igual a Ana falou, e para quem quer fugir do comum. Já se você é aquela pessoa que gosta daquilo ali, do comum, da mesma receitinha de bolo, não sei se você vai gostar. E você recomenda? E para quem? Eu recomendo pra quem gosta de ler um livro mais de uma vez, porque eu acho que esse é um livro que vale a pena ser lido mais de uma vez, porque pode ser que, como foi o meu caso, que você passe por algumas coisas batidos e em uma segunda leitura você pegue muito melhor as coisas. Então, não é porque vai ter um plot twist que vai fazer você rever necessariamente as coisas, mas é porque você pode perceber que ela tá discutindo tanta coisa diferente ao longo de todos os capítulos que você não tá pegando tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que eu achei também muito interessante, igual eu falei pra Ana, eu não leio muita coisa antes, mas depois eu gosto de ler artigos sobre o que as pessoas acharam, reviews mesmo do livro, né? E eu li uma em inglês de uma menina afrodescendente que ela fala que ela adorou, e é muito legal porque ela gosta de fantasia, ela nunca tinha visto uma fantasia em que ela conseguia se enxergar em um personagem. E como as personagens principais são negras, ela falou que adorou. E outra coisa que ela fala nesse mesmo artigo é: eu não gostaria que fizesse uma adaptação desse livro, porque Hollywood tem mania de whitewashing, né? E até nesse mesmo artigo ela fala quais seriam os atores que ela gostaria que se fizessem uma adaptação e os atores negros, né? Então é bem interessante também esse ponto e esse público que o livro atinge. Que não fica tentando atingir sempre o mesmo público branco de fantasia. Eu sei que... Eu não sei se foi... Agora eu não sei se foi num livro da Jemisin, ou se foi daquela moça que escreveu Bint. Nidede Okorafor, é o nome dela? É algo parecido com isso, eu não sei pronunciar. Então, uma delas escreveu um livro. Tipo, digamos assim, a autora, ela é uma mulher negra, né, lógico, e elas escreveram um livro que a personagem principal é uma mulher negra, fizeram whitewashing na capa. Nossa! Não foi do Who Fears Death, não? Pode ser, que é tipo uma mulher andando de costas numa praia, e eles fizeram uma mulher branca.
E eu acho que é o depois de muita briga... então, deve ser. Aí depois de muita briga, conseguiram mudar a capa pra representar corretamente a protagonista, que é uma mulher negra, né? Mas, tipo, precisaram brigar por causa disso, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que seria muito difícil se hoje em dia fizesse uma adaptação, mudassem isso, porque é uma peça central do livro em si. É, igual o Pantera Negra da Marvel, né? Que... tipo, eles mudarem que isso, o pessoal curtiu bastante. Porque ele trouxe todos os personagens como realmente eles seriam nos personagens originais, né? Porque o whitewash seria quando você troca a raça de alguém, né? E Ana, você tem algum planejamento de lançamento de livro esse ano, assim, sem pressão, talvez, um atlas geográfico? Não, o atlas, por enquanto, sem previsão. Estamos aí procurando editoras que gostam de livros de morcego, mas não tem só morcegos, tem desertos e cavalos e várias coisas legais, não tem galinhas. Por enquanto, assim, o meu projeto mais é até o final, no meio do ano eu vou lançar o Catarse do segundo volume do Anacrônicas, dessa vez com contos de ficção científica. Ah, legal. Tem traduções para sair. Esse da Ciel Moore, por exemplo, vai sair com uma apresentação minha sobre a autora, a importância dela no movimento Espada e Feitiçaria. Tô terminando um livro, esse é de fantasia urbana na modalidade burocrática. Mas não falo, eu só sei que o nome de trabalho dele é Merda, que é uma sigla. Mas não posso falar, senão, né, a agente me quebra, que ela falou que eu revelo de coisa demais. E por enquanto é isso, vamos ver, né, gente? Eu tô aqui, tô livre, traduzo, sapateio, canto, assovio, escrevo, então chamando a gente vai. Você faz de tudo? Faz leitura crítica também? Faço leitura crítica, faço coaching, faço preparação de texto, faço edição. Legal. Se alguém quiser lançar um livro pelo Aquário, a gente tá sem dinheiro, mas a gente trabalha direitinho, então a gente cobra um preço bacana. A gente não tem como bancar, infelizmente. A livraria não tá pagando, então tá ficando difícil. Tá foda. Então, querendo lançar um livro bonitinho com a gente faz o livro, faz preparação, lê. Se tiver uma merda, a gente fala, a gente não lança. Somos honestos. Beleza. Ana, a gente ficou muito feliz da sua participação. A gente adorou gravar o podcast com você. Muito obrigado mesmo. Eu que adorei. Muito obrigada por ter chamado. E vamos ver quando sair o Caralhada de Reinos da GVzinho. Vocês podem me chamar de novo. Opa, com certeza. Na verdade, eu ia deixar até pra depois do podcast eu te falar. Se você a gente tava pensando, com certeza eu queria falar com você do livro do Zelazny quando sair. Sim, vamos fazer, com certeza. Porque eu sei que você é mega fã do Zelazny, né, do Crônicas de Amber. E aí agora a gente tá super feliz com a notícia que foi registrado o ESPN, né? Cara, então... eu tô assim, desde que eu soube que a saída de emergência Portugal comprou, a menina da saída de emergência Portugal virou assim, e venderam pro Brasil também, mas não consegui descobrir quem. E eu tô cercando pra saber quem que ia lançar. E eu sabia que eu tinha certeza que era Intrínseca, mas é que na Intrínseca eu não conheço muita gente, agora eu já conheço mais gente, mas na época eu não conhecia, então não deu pra saber. Mas agora, assim, vou até reler, assim, eu sou fã da série, mas é aquela coisa, miga, adorei, muito conceitual, não entendi nada também. É que nem o Wolf. Você lê 5 vezes e tem 5 coisas diferentes. Não é pra fazer sentido, pra gostar. Não é pra entender. É um livro bom pra ler mais de uma vez, ó. Sim, muito legal. Então vou tentar reler antes de sair pela Intrínseca. Agora tem que reler os 5, né? Porque eu acho que eles vão lançar os 5 juntos. Isso. São 800 páginas. Então... Primeiro ciclo todo. É uma cacetada. Não, legal. Pode chamar então, beleza. Café. Combinado. Então deixar a gente... Combinado. Gente, muito obrigado por ouvir. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau. Gente, obrigada por ouvir. Espero que vocês gostem. Até a próxima. E bem-vindos ao Canavial.